galerinha, tudo bom? Vamos lá para mais uma aulinha, hein? Então, na última aula aí, na nossa sequência de aulas aí, eu falei assim, agora a gente acabou aqui as funções orgânicas, né? Aprendemos separadamente, né? Seus grupos funcionais, né? Sua terminação para as nomenclaturas, às vezes um sufixo, prefixo, intermediário, aquela ideia geral, né? Das nossas nomenclaturas aí. Só que agora, né? Em todos os exercícios, nas aulas de exercício que a gente fez, a gente acaba percebendo que assim, nem sempre a gente tem um composto, né, exclusivamente com uma única função. Você deve estar pensando assim, então como é que eu vou fazer agora? Né? Se tem várias funções, como é que eu daria um nome para um composto com várias funções? Então, a aulinha de hoje a gente vai mencionar um pouquinho sobre isso, tá joia? Então, quando a gente tem isso daí, a gente fala assim que são compostos de funções mistas, né? Tem várias funções ali, então a gente tem uma ordem de prioridade para a sua nomenclatura. Ok? Então, segue aí. No nosso caso aqui, moçada, só para a gente ter uma ideia, né? Eu dei um exemplo aqui, né? De um composto, que é um composto de funções mistas. Né? Só para a gente percebendo aqui, a gente tem uma função éster, uma função amida, lá, o N ligado a um C dupla O. Eu tenho que é um C dupla OH, que a gente pode falar que é o nosso ácido carboxílico, beleza? Só o NH2 aqui, o NH, né? O N, dependendo do jeito que vier, com a amina primária, secundária ou terciária, que é uma primária. A gente menciona o quê? Só nesse composto aqui, 4 funções. Tranquilo? Se a gente menciona aqui 4 funções, né? A gente tem que aprender agora o seguinte. Como é que eu vou dar um nome? Será que tem uma que tem prioridade ou não sobre a outra? Sim, é isso que a gente vai ver agora. Então, das várias funções orgânicas aqui no composto, né, uma delas vai ser considerada o quê? A principal, tá joia? E a terminação da cadeia principal vai ser justamente com essa, o quê? Função principal, ok? Então, é ela que vai mandar na minha cadeia principal. E o restante das outras funções, tá, vão ser tratadas apenas por prefixos. E esses prefixos são alguns que vão indicar essas funções orgânicas. Então, é algo assim bem simples, né, de perceber. Então, olha aqui, essa imagenzinha aqui, ela tem uma ordem crescente, né, de prioridade aqui, tá joia? Então, tem essa ordem aqui de prioridade. Eles têm a menor prioridade para ser a função principal, para aqueles que têm a maior prioridade. Tá joia? No topo da minha listinha aqui, quem tem maior prioridade? O ácido carboxílico, que depois vem em seguida de quê? De aldeído, cetona, álcool, amina e, por último, hálito orgânico. Então, essas são as principais funções aí quando a gente vai trabalhar com compostos de funções mistas. Beleza? Se eu estou trabalhando, né, com ela como uma função principal, a gente vai usar a nossa mesma terminação que a gente estudou lá. Ácido carboxílico, não é isso? Vou ter a palavra ácido mais óico, beleza. Aldeído, é sempre terminação al. Ona para cetona, ol para álcool, por aí vai. Beleza? E só que acontece o seguinte, as outras funções, a gente vai trabalhar com essa parte aqui que é muito importante. Você fala assim, por que aí para ácido carboxílico não tem aí um prefixo que vai indicar ele? Porque ele sempre tem a maior prioridade. Então ele sempre vai estar como função principal e com o sufixo principal dele, que determina a sua cadeia principal. Tá bom? Quando eu falo em aldeído, eu uso prefixo oxo ou formil. Beleza? Cetona, oxo também. Álcool, hidrox e amina, amino. E no caso dos halogênios, continua sendo o quê? O próprio nome do elemento. Beleza? No caso dos halitos orgânicos aqui, o próprio nome do elemento. Então, a gente vai ter o quê? Isso daqui como sendo muito importante. Faniel, você está trazendo mais uma coisinha para me ficar lembrando e tudo. É a última em relação à nomenclatura. Pode ficar tranquilão. Ok? Então, a gente tem aí, esses prefixos aí, quando a função deixa de ser a função principal. Quando ela é a função principal,
você vai notar que usa-se o quê? A nomenclatura normal que a gente aprendeu. Tá confuso? Vamos ver agora que é muito simples. Não tem nada demais. Isso aqui, ó, é algo muito tranquilo de se pensar. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, identificar, tá? Ó, coloquei o nome aqui, ó, mas a gente vai olhar a cadeia carbônica aqui, o nosso composto, e identificar o quê? As funções que estão ali. Opa, Nelson, já vi que eu tenho um OH. Beleza, é um álcool. Perfeito. Ah, mas eu tenho aqui também, Nelson, ó, um C-O-OH. Isso aí, a gente tem um ácido. Não é isso? Carboxílico aqui, ó. Opa, então vou voltar lá, para vocês verem de novo. Aqui, ó. Quem tem a prioridade, então, ó, entre ácido carboxílico e um álcool? Quem está mais acima aqui, ó, meu ácido carboxílico. Então, ele é a minha função principal. Então, para identificar o grupo funcional álcool, a gente vai usar o quê? Prefixo hidrox, tá bom? Então, a minha hidroxilazinha ali, ó, essa hidroxilazinha aqui, ó, como ela não é a principal, né, isso sim um ácido, o grupo funcional, eu vou escrever como hidrox. Aí, que moleza. Então, ó, vamos lá, e agora segue todas as nomenclaturas, ó, carbono 1, 2 e 3, beleza? Se é um ácido, então essa aqui é a minha cadeia principal, show, tá aqui. Se ela é minha cadeia principal, 3 carbonos, ó, coloca aqui, ó, ácido, né? 3 carbonos, prop, mais an e mais a terminação de ácido. Olha, então ácido propanoico. Só que eu tenho uma hidroxila ligada aqui. Como é uma função secundária, eu estou dizendo assim, ó, secundária porque a gente já tem aquela principal ali que é o ácido, eu vou colocar o prefixo que indica a função, que é o hidrox. E por que 2? Porque ele está na posição 2. Então fica ácido 2 hidroxipropanoico. Tá bom? Algo bem simples aí de se perceber. Não tem nada demais aqui na nossa função. Tá joia? No nosso exemplo aqui de funções mistas. Mais uma coisinha simples, pessoal, de verificar. Vamos lá. Mais um exemplo. Olha aqui, eu tenho, tá, ó, mais uma função onde eu percebo um ácido, beleza, ácido carboxílico, perfeito. E aqui, ó, o NH2, galerinha, que é uma amina. Mas agora eu vou voltar aqui, né, na questão de novo lá para a gente ver. Eu sei que vocês já aprenderam, porque já falei que o ácido tem prioridade. Então, ó, a minha amina não tem prioridade aqui, então ela vai ser minha função secundária. Se ela é minha função secundária, eu vou utilizar o que? O prefixo apenas para indicar o grupo, que na verdade a amina a gente usa o prefixo amino, tá bom? Então vamos aqui, mais um. Como é que ficaria o nome? Mesma coisa, ó. Se tem um ácido, aqui vai ser minha cadeia principal. Ok? Numeração próximo ao grupo funcional. 1, 2, 3, 4. Show. Quem está na posição 3 aqui é o NH2. Volta lá. Olha lá, ó. Amino, o prefixo. Então, a gente vai identificar aqui, ó, amino. Então, ó, palavra ácido. 3 amino. Mais o quê? Por que 3 amino? Que indica o grupo amino. Quantos carbonos eu tenho? But, mais an, mais O. E a terminação o quê? Oico, não é isso? But mais an, mais oico. Beleza? Então, ácido 3 amino butanoico. Tá vendo como é simples? Talvez você possa estar pensando assim, poxa, Nelson, e se tiver mais um radical aí, que não seja um grupo funcional, sei lá, se for, sei lá,
etil, desculpa, um metil, etil, sei lá o que for. Claro que vai, se eu acrescentar um etil ou metil, ele vai mudar a minha cadeia, talvez, principal, né? Um propil, o que for. É isso que eu estou pensando. Se tiver um radical, né? Metil, galerinha, é só colocar a posição. Sei lá, metil, sei lá, 3 metil. Beleza, você vai acrescentar ele lá, sem o menor problema. Até que você poderia imaginar, se tivesse aqui, ó, substitui um hidrogênio e acrescenta aqui um CH3. Então você vai ter o 3 metil também. Tá joia? Então você vai ter o ácido 3-amino, 3-metil butanoico. Ok? Então é algo também que vai ser comum de se verificar aí. Tá bom? Mas o importante nesses casos aqui é sempre determinar a prioridade. Depois é só determinar o quê? Todos os outros grupos que estão ligados ali à sua cadeia. Ok? Olha aqui esse outro exemplo aqui. Eu vou riscando tudo, né, pessoal? Vai ficando uma bagunça a tela aí. Não me preocupa não, acho que dá para entender. Olha o que eu tenho aqui. Um OH. Opa, se eu tenho um OH aí, eu sei que ele é um álcool aqui. Ah, Nelson, mas eu tenho aqui também um C-O entre 2 carbonos. Uma carbonila, não na extremidade, mas entre 2 carbonos. Se fosse uma carbonila na extremidade, não é isso? Seria um aldeído. Mas quando está entre 2 carbonos, eu tenho aqui, na verdade, né, ó, isso aqui vai me indicar a minha cetona. E aí, voltando lá, ó, quem tem minha preferência aqui, moçada? Olha só, agora eu estou analisando. Vou até apagar aqui, ó. Beleza, apaguei. O que eu estou analisando aqui, ó? Tem duas funções, uma cetona e um álcool. Beleza? Quem está mais acima? Cetona. Então ela é minha função principal. E o álcool vai se tornar minha função o quê? Secundária. Tá? Se ele é função secundária, eu vou usar a determinação da sua função com o prefixo hidrox. Opa! Então, Nelson, eu tenho tudo isso daqui, ó, como sendo, né, ó, a cadeia, como se fosse a minha cetona, perfeito. Numeração mais próxima da carbonila, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Então, ó, o que eu vou ter aqui, ó? Onde a hidroxila está ligada? No carbono 4. Então, ó, 4, hidrox, que indica o prefixo para álcool. E agora eu dou o nome do que sobrou aqui, galerinha, ó, como se fosse apenas a minha cetona. Tá bom? But, 4 carbonos. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Só tem ligações simples entre carbonos. O 2 para especificar o quê? Em que local se encontra, não é isso? O C-O ali. Mais a terminação de que para minha cetona? Ona. Então, ó, 4 hidrox, butan, 2 ona. Tá joia? Então, vocês vão perceber como é simples, tá? Esse tipo de nomenclatura aí de funções mistas. Tá bom? Então, ó, essas funções mistas aqui, agora, realmente a gente termina a questão de nomenclatura, determinação. Tá bom? Então, ó, identificar e saber a nomenclatura, saber o grupo funcional é importantíssimo, tá? Na questão da química orgânica. Não só pelas questões em si, que a gente viu um montão disso, não só por isso, mas elas vão te dar base também, na hora que a gente começar a pensar agora nos nossos próximos conteúdos aí, como isomeria, tá? E reações orgânicas, elas são extremamente importantes. Tá joia? Então hoje a gente finaliza a nossa aulinha, né, nessa questão aí de funções mistas, que são também muito importantes. Tá joia? Até a próxima, moçada. Valeu!